Bom, galerinha, tudo bem com vocês? Galerinha do nono ano, que tá agarrado estudando, né? Bom, hoje nós vamos ter a explicação do PET 2, semana 4, professora Ioceli e professora Inês. Ou seja, a gente fez uma parceria para estar explicando para vocês o conteúdo, para estar passando para vocês as questões, né? E fazendo esses videozinhos de explicações, tá bom? Então, fique ligado aí para você tirar suas dúvidas. Vamos lá! Nós estamos na semana 4, né? Beleza, vamos lá, vamos ver o que é mais importante, como você deve proceder. Bom, primeira coisa, você vai fazer um cabeçalhozinho aí. Como você vai fazer um cabeçalho? Se você tem o PET impresso, você vai destacar com marca texto aí para mim. Se você não tem o PET impresso, você vai anotar aí o que está destacado de amarelo fazendo um cabeçalho. Você põe semana 4, nome, seu nome, a turma, né? E o que a gente vai estudar na semana 4 que precisa você anotar aí? Álgebra. O que é álgebra? Álgebra é a parte da matemática que utiliza símbolos ou letras representando números desconhecidos. Qual vai ser os conteúdos relacionados a essa álgebra nessa semana 4? Então presta bastante atenção aí no que você vai grifar, que é razão. O que é razão? Razão é quando eu faço uma comparação entre duas frações. Por exemplo, eu vou fazer um suco e eu tenho lá, eu coloco um copo de água para, vamos pôr mais, vamos pôr 4 copos de água para um de suco, o suco natural, né? Então vai ser 1/4, a razão de 1 para 4, beleza? Proporção. Proporção é se eu precisar fazer mais suco. O que eu preciso fazer? Se você vai aumentar a quantidade do suco, você tem que aumentar a quantidade da água e a quantidade do suco natural. Então, se você dobrar, você tem que dobrar o outro na mesma proporção? Na mesma proporção. Senão não vai dar certo, né? Vai ficar ou aguado ou ácido demais. E proporcionalidade direta, né? Ou inversa. Proporcionalidade direta é quando uma grandeza, no caso do suco, se você aumentar a água, você tem que aumentar o suco. No caso da inversa, vou dar um exemplo para vocês, só para vocês terem noção do que é uma proporcionalidade inversa. Tempo e velocidade. Quando você aumenta a velocidade, você diminui o tempo, ou seja, uma grandeza aumenta e a outra diminui. E unidades de medidas de velocidade, tempo e espaço. Então, a gente vai falar sobre isso também, né? Quilômetros por hora, né? Velocidade, metros por segundo e outras mais. Densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É a população, né? Então, densidade demográfica também é uma razão. Resolução de problemas que envolvam relação de proporcionalidade. Então, isso é importante. É tudo que a gente vai estudar nessa semana 4, né? Direta e inversamente proporcional. A gente vai ver o esqueminha de quando é direto, como é que eu multiplico, quando é inversamente, como é que eu multiplico, né? E a resolução de probleminhas, porque isso tudo vai vir em probleminhas, e aí eu vou fazer essa resolução e tentar resolver da melhor maneira possível. Você vai observar que cada caso é um caso. Você monta e analisa. Então isso é importante, né? Então vamos destacar isso aí. Extremos e meio, né? Isso é importante. A gente vai ver detalhadamente, então pode ficar tranquilo que vai ser estudado detalhadamente, tá bom? Então, da primeira parte é isso que você tem que destacar. Agora vamos lá. Razão e proporção. Vou diminuir minha imagem aqui, só para não pegar nos escritos, né? Para a gente ter um amplo espaço. Bom, vamos lá, vou pôr aqui bem no cantinho. Beleza, vamos lá. Razão e proporção. Querido estudante, iremos estudar nessa semana razão entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais e proporcionalidade. Esses dois assuntos são de grande importância no nosso dia a dia. Falamos, por exemplo, um carro está a 80 km por hora em determinada cidade, tem muitos habitantes,
morando juntos, densidade demográfica alta, e colocarmos mais pessoas trabalhando a serviço, será feito mais rápido, etc. Frases como essas têm como cálculo razão e proporção. Vamos começar? Beleza, atividades. Então vamos começar falando o que é razão. Você vai observar aí, ó, razão cria uma comparação entre duas grandezas. Para fazermos isto, dividimos a primeira grandeza pela segunda grandeza, ou podemos colocar em forma de fração. Vamos aos exemplos. Um carro percorre 80 km por hora. Primeiro faremos a comparação e depois dividimos o numerador pelo denominador. Então aqui, ó, você tem aqui 80 km por hora. Então é 80 km em uma hora. Como é 1 desaparece quando eu coloco aqui, ó, 80 km por hora. E isso aqui é uma razão. Ele foi colocado em fração, o 1 desaparece porque dividir por 1 é só você colocar a barra aqui e o 1 desaparece. Quando ele acompanha uma letra, ele desaparece nessa relação, tá bom? Você deve ter pensado, vejo isso a toda hora. Sim, como dissemos, como disse antes, né? Esse é um assunto que você conhece. Ou seja, está ligado ao seu dia a dia. Todo mundo já viu falar em 80 km por hora, 100 km por hora, a velocidade do carro, né? Velocidade de algum automóvel, tá bom? 80 km é uma grandeza de distância e 1 hora é a grandeza de tempo. Quando dividimos a distância pelo tempo, temos o que chamamos de velocidade. Então, o que é velocidade? É a distância dividida pelo tempo. Então, aqui, ó, vamos marcar aí. O que é velocidade? Aqui, ó, tá bem destacado aqui, você vai observar aí comigo. Velocidade, então, é a distância dividida pelo tempo. Isso é uma razão. Então, velocidade, vamos marcar aí, vamos destacar, porque eu preciso saber. Na verdade, às vezes eu já faço esse conhecimento achando que eu não sei, né? Eu já faço automático. Mas aí, você vai observar aí comigo que a gente vai ter uma relação importante. Então, eu vou destacar aqui, ó. Velocidade. O que é velocidade? Ó, velocidade é quando dividimos a distância percorrida pelo tempo gasto. Então, simples, né? Velocidade é uma razão? Sim. Velocidade é uma razão, porque é a divisão. O que é razão? Uma divisão. Então, beleza. Portanto, a razão entre a distância e o tempo é a velocidade. Vamos falar de densidade. Densidade. Presta bastante atenção. Uma cidade, uma determinada cidade, tem 2.000 habitantes. E em certa área de ocupação de 320 km², determina a densidade demográfica. Então, aqui é densidade demográfica. Quantas pessoas por quilômetro quadrado, certo? Quantos habitantes por quilômetro quadrado. Porque tem a densidade dos líquidos também, que a gente pode trabalhar no caso das ciências, tá bom? Então, beleza. Aí destacou 2 milhões de habitantes por 320 km². Aí dividiu 2 milhões por 320 e chegou ao quociente de 6.250 habitantes por km². Então fez a razão, dividiu ela e descobriu uma outra grandeza. Foi diferente da velocidade? Não. Da velocidade é porque dividiu por 1 hora. E quando você divide por 1, o denominador desaparece e aí fica só 80 km por hora, certo? Então, esse é o X da questão. Aqui nesse caso aqui, ó, dividiu por 320, aí fez a conta, deu 6.250 habitantes por km². Então, o resultado dessa divisão, ele é a razão, certo? O que é razão? É uma divisão entre duas grandezas. Aqui foi habitantes por km². Lá em cima na velocidade foi km por hora. Então, você tem as respostas aí. É o que você precisa observar, tá bom? Vamos continuar aí, então.
Observe acima, habitante é uma grandeza, então está falando lá do habitantes por quilômetro quadrado. Quilômetro quadrado é outra grandeza. Quando determinamos a razão, a divisão entre a quantidade de habitantes e a área do terreno, temos densidade demográfica. Então presta atenção, também vou destacar isso aqui para você. O que é a densidade demográfica? Porque eu falei lá da velocidade, não foi? O que era a velocidade? É a distância percorrida dividida pelo tempo. A densidade demográfica é o quê? É a quantidade de habitantes. Então, aqui eu vou pegar aqui, ó. A quantidade de habitantes dividido pela área do terreno. Aí temos a densidade demográfica, beleza? Escala de mapa. Escala de mapa também é outro tipo de razão. Você vai ver que lá no mapa tem no cantinho uma escala que você deve observar para saber quanto que equivale cada centímetro, cada medida, né? Vai estar lá a unidade de medida que foi usada. Por exemplo, vamos fazer aí, ó. Para fazer o mapa, ele decide 5 quilômetros, que 5 quilômetros medidos no terreno serão representados por 1 centímetro. Então presta atenção aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer, muito cuidado nesse tipo de razão, porque quando você fala de quilômetro e centímetro, ele decidiu que 5 quilômetros seria transformado em centímetros. Aí você tem que usar aquela escadinha, a famosa escadinha lá, ó. Transformar quilômetros para centímetros. Aí é só lembrar dos degraus da escadinha. De quilômetro para centímetro, você vai descer quantos degraus? Desce 1 para hectômetro, 1 para decâmetro, 1 para metro. 3. Desce 5 centímetros, então 5. Se eu vou descer, eu vou multiplicar o 5 por 10 5 vezes. 5 vezes 10, 50. 50 vezes 10, 500. 500 vezes 10, 5.000. 5.000 vezes 10, 50.000. E 50.000 vezes 10, 500.000 centímetros. Por isso que deu 500.000 aqui, viu, gente? Então tem que fazer essa divisão lá. Belezinha? Então a primeira coisa é transformar de quilômetros para centímetros. Eu tinha 5 quilômetros. Transformando em centímetros, dá 500.000 centímetros. Só lembrar da escadinha com 7 degraus. Cada degrau que você desce, você multiplica por 10. E assim sucessivamente, tá bom? Eu vou construir a escadinha só para você ter uma noção. Bom, isto representa a escala de um mapa. Normalmente é escrito na forma de divisão, com 2 pontos no meio. Então, ó, normalmente é escrito dessa forma aqui, ó, de divisão com 2 pontos no meio, quer dizer, 1 dividido por 500.000. Mas o traço da fração também significa divisão, então não tenha dúvida quanto à hora de resolver. Isso aqui significa a mesma coisa, certo? Belezinha. Continuando aí então. Quando escrevemos uma escala, não efetuamos a divisão. Nessa escala, temos que cada centímetro desenhado no mapa corresponde a 500.000 centímetros no terreno. Podemos também escrever uma escala usando a unidade de medição. Porém, é necessário colocar a unidade de medição. Por exemplo, colocou lá assim, ó, 1 centímetro e 5 centímetros, certo? 1 dividido por 5, mas colocou as unidades na frente, olha lá, ó. Neste caso, entende-se que 1 centímetro no mapa corresponde a 5 quilômetros no terreno, entendeu? Então, você tem que prestar atenção nisso aí. Porém, não é o método usual. O método usual é transformar tudo para centímetros, no caso, os quilômetros para centímetros, tá bom? Razão centesimal ou porcentagem. Essa aqui é uma das mais usadas, né, das mais cobradas. Então essa aí eu tenho que observar, porque ela é de extrema importância no caso das resoluções. Então eu vou ver aí e vou marcar, ó. Eu vou marcar aqui, ó, razão centesimal ou porcentagem. É uma das mais cobradas no caso das razões e proporções. Então vamos lá. Essa com certeza você escuta todos os dias. Por exemplo, 10%, 8%, 7,35%, etc. Porcentagem é o que você mais ouve, né? Aumento, desconto. Então, quando se trata de dinheiro, beleza, presta atenção. A gente pode escrever a porcentagem de várias maneiras. Como assim, ó, sério? Então, eu tenho 10%. Você vai observar aí, ó. Opa, desculpa. Vamos voltar lá. 10% é 10 sobre 100.
E ele pode ser escrito de 3 maneiras diferentes. Ó, tá aqui, ó. 10%, 10 sobre 100 em fração, 0,1, que é quando eu divido em decimal, ou em porcentagem mesmo. Então, 10% pode ser escrito dessas 3 maneiras, ó. 8%, mesma coisa, 8 sobre 100, 0,08. E o 8%, 7,35 sobre 100, 0,0735, né? Porque dividindo por 100, ou 7,35%. Então, a porcentagem ela pode ser escrita de 3 maneiras: em fração, em decimal ou em porcentagem mesmo, tá bom? Então, portanto, a razão centesimal é a razão cujo denominador é 100. E aí, ela pode ser em fração, porcentagem ou decimal. Concluímos, então, que há várias formas de representar uma razão, ou seja, um número por uma fração, indicando uma divisão ou colocando o símbolo no caso da porcentagem. Como vimos, a razão é a divisão entre duas grandezas, já a proporcionalidade é a igualdade entre duas razões. Então, presta atenção. Aqui, ó. O que é razão? Razão é a divisão entre duas grandezas. É uma fração, certo? Razão é uma fração. Já a proporcionalidade é a igualdade entre duas razões. Então, não confunda isso. Razão é uma fração, uma divisão. Já a proporção é a igualdade entre duas razões ou duas frações, tá bom? Então, vamos dar prosseguimento aí. Vamos marcar isso aí, porque isso aí é importante a gente saber. O que é razão? Razão é uma divisão. Vou colocar aí, ó. E o que é proporção, né? O que é proporção? Então, você vai prestar bastante atenção aí para você não ter dúvidas. Razão é a divisão entre duas grandezas. Então, razão é uma divisão. Já a proporção é a igualdade entre duas razões. Você pode destacar isso aí, por favor, no seu caderno, porque isso é importante. Com a mesma unidade, cuidado, se está em centímetro, põe tudo em centímetro. Está em quilômetro, quer trabalhar com quilômetro, põe tudo em quilômetro. Nunca uma em quilômetro, a outra em centímetro, a outra em segundos, a outra em minutos. Não, tudo na mesma unidade. Belezinha? Vamos dar prosseguimento então. Agora vem os exemplos. Agora a gente vai trabalhar os exemplos e eu vou explicar de uma maneira diferenciada do que a apostila explica. Mas aí você vai ver os dois, certo? Mas você vai escolher aquele que você achar mais fácil. Então presta bastante atenção aí, ó. Um carro percorre 80 km em 1 hora. Se percorrer 60 km, quanto tempo levará? Então eu vou passar para frente aqui, só para a gente trabalhar essa questão aí de maneira um pouquinho diferente, mas com entendimento mais facilitado para você. Então, o que falou do carro? Ele vai percorrer 80 quilômetros em 1 hora. 1 hora. Então, se organiza sempre assim, ó. Eu gosto de fazer desse jeito aqui, porque fica mais fácil você entender. Não como fração. Então, 80 quilômetros em 1 hora. Aí, o que vai acontecer aqui? Ele vai aumentar a sua velocidade para 160 km. Aqui é fácil, só você observar. Quanto que ele vai gastar? X. Presta atenção. 80 km em 1 hora. Vou voltar lá só para você observar se os dados estão corretos. Ó, um carro percorre 80 km em 1 hora. Se ele percorrer 160 km, quanto tempo ele levará? Então, ele percorre 80 km em 1 hora. A distância aumentou. Presta atenção que nós vamos usar um esqueminha de umas setinhas aqui para você observar isso. Ó. A distância ela foi de 80 para 60. Então, faça a setinha para o lado do maior. Você acha, se ele percorrer 80 km em 1 hora, quanto que ele vai gastar para percorrer 160? Mais ou menos, mais. Aí a gente fala que essas distâncias aqui que estão
com a setinha para o mesmo lado, elas são diretamente proporcional, ou seja, o tempo também vai aumentar, porque vai aumentar a distância percorrida. Então a gente fala que elas são diretamente proporcionais, aí a gente multiplica cruzado. Como assim, é sério? Multiplico cruzado, multiplico em x, porque é diretamente proporcional. Então aqui essas grandezas são diretamente. O que quer dizer esse diretamente? Diretamente aqui no caso, quer dizer que se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Então, eu tenho essa noção, tá? Eu tenho que analisar toda vez, tem que analisar, porque cada caso é um caso. Então, eu falo que essa grandeza aqui, ela é diretamente proporcional. Então, beleza, presta atenção aqui, ó. Diretamente, a proporção é direta. Isso quer dizer que eu vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar assim, ó. 80 vezes x, 80x, é igual a 160 vezes 1. 160 vezes 1 a quanto? 160. 80x é igual a 160. Todo número que está com a letra está multiplicando. Atravessa, dividindo. 160 dividido por 80. 160 dividido por 80 dá 2. Então, quer dizer que vai gastar 2 horas. Ah, Eucélia, mas eu não precisava fazer esse cálculo para saber que era 2, porque dobrou. Tem problema fazer de cabeça? Não tem problema, tá bom? Mas aí é bom só você colocar lá assim, ó, porque nas minhas provinhas, nas provinhas de matemática, é bom você sugestionar para o professor, dar a sugestão, qual cálculo que você usou. Olha, a distância dobrou, eu dobrei. Belezinha, tá bom? Então vamos voltar lá. Agora vamos dar prosseguimento, mas o cálculo você vai observar lá, ó, foi montado de uma forma diferente, mas o resultado é o mesmo, tá bom? Beleza. A cidade A tem 2 milhões de habitantes, em uma área de ocupação de 320 metros quadrados. A cidade B tem a mesma densidade demográfica, com 93.700 habitantes. Qual é a área desse terreno da cidade B? Aí eu vou montar esse cálculozinho aí. Como que eu vou montar esse cálculozinho aí, gente? Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Vou pôr aqui número 2, dando prosseguimento aí, né? A primeira eu considero como 1. E vou pôr aqui 1. E vou pôr o número 2 aqui. Então, eu tenho 2 milhões de habitantes. É uma área de quanto? Então, eu volto lá e leio novamente, tá vendo? Então, tem que voltar. 320 quilômetros quadrados. Então, ó, 2 milhões de habitantes para uma área de 320 quilômetros quadrados. Vamos voltar lá de novo. Cidade B tem a mesma densidade demográfica de A. Então, isso é importantíssimo. Quer dizer que a razão é a mesma. A divisão é a mesma. Só que a cidade A tem 93.750 habitantes. Então, eu coloco habitantes debaixo de habitantes. Então, aqui não é 2 milhões de habitantes? Então, 93 mil... Deixa eu voltar lá só para conferir. 750. 93.750 habitantes. Aí, tá querendo saber qual é a quilometragem, a área dessa outra cidade, da cidade B. Então, o que eu vou observar? O que aconteceu aqui, ó? Presta bastante atenção aqui. Ó, se a densidade demográfica é igual, o número maior ele vai estar em cima, porque elas têm a mesma densidade demográfica, ou seja, o resultado da divisão é o mesmo. Então, o número maior vai estar em cima. Multiplica-se do mesmo jeito, multiplica-se cruzado. Então, Eucélia, as setinhas podem estar para baixo ou para cima, desde que elas estejam do mesmo lado, eu sempre vou multiplicar o quê? Cruzado. Porque eu falo que a proporção aqui, ela é direta. Proporção direta sempre multiplica cruzado. Deixa eu apagar esses tracinhos aqui. Por proporção direta, a gente sempre multiplica cruzado. Então, você vai observar isso aí. Proporção, se ela for direta, eu vou sempre multiplicar cruzado. Então, esse é o detalhe que eu tenho que observar.
Então, como que eu multiplico quando a proporção é direta? Ou seja, quando uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, a proporção é sempre direta. E aí eu multiplico cruzado. Então, você vai ver que não tem segredo, é só observação mesmo. Multiplicar cruzado para não ter dúvida na hora de fazer, tá bom? Então, esse é o segredo para fazer esse tipo de questão. Observar o sentido das setinhas. Estão para o mesmo lado? Diretamente proporcional. Diretamente proporcional, como é que eu faço? Multiplico cruzado em x. Multiplicar cruzado aqui é muito simples, ó. Vamos lá, vamos fazer. 2 milhões vezes x, vai dar 2 milhões de x. E vai ficar 93.750 vezes 320, certo? Então, aqui vai dar 2 milhões de x igual a... Olha esse tracinho aqui. Igual a essa continha aí. Lá no livro já está pronta a continha, então não vou precisar ficar sofrendo, né, com o resultado dessa continha aí por enquanto. Mas se for uma continha para você resolver, faça a conta, não usa a calculadora não. Então vamos olhar lá no livro que já está resolvido. Deu 30 milhões. Então a multiplicação deu 30 milhões. Então eu já vou colocar aqui, ó, 30 milhões. Aí todo número que está com a letra está multiplicando. Atravessa, dividindo. Aí vai ser 30 milhões dividido por 2 milhões. Coloca como fração? Coloca como fração. Aqui no caso, você pode cortar todos os zeros, ó. Corta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corta, ó. Aí corta aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ficar 30 dividido por 2. E 30 dividido por 2 dá 15. Não, tá faltando 2 milhões, 30 milhões. Deixa eu voltar lá e ver o resultado se é 30 milhões mesmo. É 30 milhões. Então, vai ficar 30 dividido por 15, por 2, que vai dar 15 quilômetros quadrados. Então, essa cidade, qual é a área dela? 15 quilômetros quadrados. Você vai ver aqui, ó, você vai observar aqui, ó, que a resposta que deu lá no enunciado foi a mesma do cálculo que a gente fez, só que a gente montou um pouquinho diferente, ó. Mas a gente montou com as setinhas, a gente sabe que é diretamente proporcional, porque se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Se uma grandeza diminui, a outra também diminui. Então, essa análise, ela é importante você fazer ela, tá bom? Vamos ver o outro exemplo que tem aí, ó. Lembre-se de colocar a unidade de medida, nesse caso, quilômetro quadrado. Observe também que manter a mesma densidade demográfica, diminuiremos a quantidade de habitantes do terreno. Ou seja, se você observar lá, ó, a quantidade a área, ela diminuiu para manter a mesma densidade demográfica. A outra cidade tinha 320 km². Essa cidade, como a população é menor e a densidade é a mesma, ela também tem uma área menor. A área dela é só de 15 km². Então, essa é a diferença que eu tenho que observar. Belezinha. Bom, vamos dar prosseguimento aí então. Vamos para o outro exemplo. O mapa de um terreno rural foi construído na escala de 1 para 500 mil. O engenheiro foi contratado para fazer uma estrada em linha reta do curral até a casa de um fazendeiro. Este engenheiro mediu no mapa 0,8 centímetros do curral até a casa do fazendeiro. Determine a distância em quilômetros do curral até a casa do fazendeiro. Então, presta atenção aqui, o que eu vou fazer. É 1 para 500 mil. Então, beleza. Vou fazer aqui, ó, como questão número 3. Ficar no cantinho aqui, ó. Aí sim. Questão número 3. Observa, por favor, porque eu vou enumerar como questão número 3, dando sequência aí, né? Então, eu tenho 1 está para 500 mil. 500 mil, você tem que confirmar os dados. Ó, 1 está para 500 mil centímetros.
Aí eu quero saber, não é nem 1 centímetro, é 0,8 essa estrada. 0,8 está para x. Ah, pensa comigo, 1 centímetro está para 500 mil. Se eu diminuo a quantidade, porque 0,8 é menor que 1, o número maior está em cima. O que vai acontecer? Aqui é uma setinha, viu, gente? Ó. O que vai acontecer com essa, no caso, essa medida aqui também? A maior vai estar em cima, porque eu estou diminuindo o tamanho, é menos de 1 centímetro. Então, eu vou multiplicar cruzado também. Essa relação também é diretamente proporcional, então é uma proporção direta. Como que eu multiplico? Multiplico cruzado, ó. Aí x é igual a 0,8 vezes 500 mil. Aqui eu não vou fazer a conta, eu vou fazer para vocês aqui a continha aqui, ó, 0,8 vezes 500 mil. Lá já tem o resultado, mas aí é só você fazer a continha. Apagar esses tracinhos que apareceram aqui. Aí você faz a continha, porque se for uma questão para você calcular, você vai ter que ter a noção, né, matemática, né? Tabuada é importantíssimo nessas continhas. E se for uma questão de múltipla escolha, você tem que fazer, vou voltar lá. Você tem que fazer as questões e fazer as continhas para você ter noção, né, dessas multiplicações aí, ó. Então, 500 mil vezes 0,8. 8 vezes 0, 0. 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 E 8 vezes 5, 40. Um número depois da vírgula. Um número depois da vírgula. Então, vai dar, ó, fiz de novo. 8 vezes 0, 0. 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 E 8 vezes 5, 40. Como tem um número depois da vírgula, vai dar 400 mil centímetros. Só que a pergunta não é em centímetros. Aqui a resposta dá em centímetros. Quer essa resposta em quilômetros. Beleza. Eu vou usar aqui, ó, se você vou voltar lá só para você ver, ó, quer a resposta em quilômetros. Aí eu vou fazer a famosa escadinha para você relembrar, ó. A nossa escadinha ela vai ter sempre 7 degraus. Então, vamos lá, vamos fazer os 7 degraus nela. Vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que ter mais um. 7. O quilômetro tá cá em cima, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, que é dm, centímetro e milímetro. No caso, eu vou subir de centímetro, porque a resposta está em centímetro, que é ela em quilômetros, que é a resposta em quilômetros. Vou apagar esses tracinhos que surgiram aqui. Acontece isso porque eu aperto sem querer um botãozinho que tem aqui na minha canetinha de escrever aqui na tela. Podem ficar tranquilos que eu vou apagar para não ficar bagunçado, né? Bom, então tá. Eu construí a escadinha, ela tem sempre 7 degraus. É sempre essa ordem, é sempre essa ordem. O que pode mudar numa escada de transformação é o que eu estou medindo. Aqui eu estou medindo distância, eu estou medindo comprimento. Se eu for medir, por exemplo, quilograma, massa, aí só muda o que eu estou medindo, mas a escada é a mesma. A dinâmica dela é sempre a mesma, ela tem sempre 7 degraus. E eu tenho que ir de centímetros para quilômetros. Então, ó, quantos degraus eu subo? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e 5 vezes até chegar no quilômetro. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada degrau que eu subo, eu divido esse número aqui por 10. Dividir por 10, no caso, quando o número tem muitos zeros, é só cortar o zero. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ó. Então, aqui são quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Uma vez, cortei. Outra vez, 3, 4, 5. Então, ou seja, quantos quilômetros dá? 4 quilômetros. Por que eu cortei o zero? Porque eu dividi por 10 4 vezes.
Aliás, 5 vezes, porque são 5 degraus. Porque toda vez que eu subir essa escada, eu divido por 10. E a sério, mas se fosse descer a escada, toda vez que você desce a escada, você multiplica por 10. Então isso é importantíssimo. Eu gostaria que você anotasse isso aí na sua explicação. Toda vez que a gente sobe a escada, a gente divide por 10. Toda vez que a gente desce a escada, a gente multiplica por 10. Tá bom? Então dá 4 quilômetros. Belezinha. Continuando lá então. Vamos observar lá. Lá acabou, né? Vamos para frente. Uma pessoa tem 1,60 metros e projeta uma sombra de 0,80 metros. No mesmo momento, uma árvore projeta uma sombra de 5,1 metro. Qual é o tamanho aproximado da árvore? Então, gente, presta atenção aqui. Deixa eu ver como que eu enumerei. 3. Agora essa aqui é a quarta situação. Vou enumerar aqui para vocês. Nós vamos fazer o desenho. Sabe por quê? Quando se trata de proporção e razão, é bom que você entenda o desenho. Então, eu tenho lá assim, ó, uma pessoa. Vou fazer aqui o desenho dessa pessoa, magrela. E essa pessoa, ela tem uma altura de 1,60. Então, o que é a altura? É isso aqui, ó, do topo da cabeça até aqui. Ela tem 1,60 de altura. Deixa eu apagar o tracinho que surgiu aqui de bobeira. Então, vamos lá. Vamos apagar esse tracinho aqui. Ela tem 1,60 de altura. Faça o desenho para você entender bem como que é feito esse tipo de raciocínio, tá bom? Esse aqui também. E é importante para você ter uma noção. Beleza. Então, a pessoa que eu fiz aqui, que é careca, magrela, tem 1,60 de altura. Ela sempre projeta no chão a sua sombra. E a sombra dela é 0,80. Ah, Célia, mas você fez você fez um risco maior. Tem problema? Não tem problema. Eu tenho que estar atento à matemática. Mas eu vou apagar aqui um pouquinho, só para você observar. Vou fazer um traço menor. Então, vamos dar prosseguimento aí, ó. Ela vai projetar uma sombra de 0,8 do metro, 0,80, né? Então, eu vou montar. Aí, você tem uma árvore que projeta uma sombra de 5,1. Se você observar, a pessoa e a árvore, elas estão no chão, né? E a árvore projeta uma sombra de 5,1 do metro. Beleza. Aí quer saber a altura da árvore. Como que eu faço? Como que eu vou resolver isso aqui? A altura da árvore, eu vou falar que é x. Eu não sei a altura da árvore. Então, presta atenção, ó. 1,60 está para uma sombra de 0,8, certo? Aí tá, isso aqui, ó, é a medida, o M. Isso aqui é a sombra, certo? Aí eu tenho que colocar medida embaixo de medida. A medida que eu estou procurando é o tamanho da árvore, x. E ela projeta uma sombra. Por que eu pus S e M? Para eu identificar quem é quem. De 5,1 do metro também. Aí tá. Presta atenção aqui. Se é projetado na mesma hora de sol, gente, presta atenção, isso é importante, tem que ser na mesma hora. Eu não posso olhar em horários diferentes, tá? Tem que ser no mesmo horário. Então, a pessoa projetou 0,8 e a árvore projetou 5,1. Aí, só vai haver proporção se for no mesmo horário, porque o Sol está na mesma posição. Se o Sol está na mesma posição, a proporção é direta. Ou seja, eu vou descobrir a altura da árvore. E, como a proporção é direta, o que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar cruzado. Proporção direta, eu só multiplico cruzado. Então, proporção direta. Quer dizer, se a sombra aumentou, com certeza o tamanho da árvore também vai ser maior do que o tamanho da pessoa. Aí eu vou multiplicar cruzado. Presta atenção como é que eu faço. Ó. Vai dar 0,8x, porque 0,8 vezes a letra. Todo número que multiplicar a letra vai dar o número acompanhado da letra.
Toda vez é assim, Célia? Toda vez é assim. Então, multipliquei o 0,8 pelo x. Quanto que vai dar isso? 0,8 vezes x. 0,8 vezes x dá 0,8x. Quer dizer que o número está acompanhando a letra, multiplicando a letra. Bom, agora eu vou fazer a outra multiplicação. Deixa eu apagar esse borrado aqui. Hoje essa canetinha tá terrível, né? Tá adorando sair com borradinho aqui. Bom, continuando então. Eu vou colocar aqui 0,8x. Não adiantou nada, gente. Apagar de novo. Oh, meu Jesus amado. Eu encosto sem querer no botãozinho aqui dela. Vamos continuar aí. Então, ó, 0,8 vezes x vai ser 0,8x. Beleza. E vai ficar 1,60 vezes 5,1. 0,8 vezes x é 0,8x. Aí eu vou multiplicar 1,60. Vou fazer aqui para você a continha, ó. Porque no seu caso, no seu caderno, você vai ter que fazer a continha. Todas as continhas? Todas as continhas. 1,60 vezes 5,1. Então, vou multiplicar normalmente. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 1, 5. E 3, 8. Então, vai dar 0. Somando, né? Tudo vai dar 0, 6, 1, 8. Tem quantos números depois da vírgula? 1, 2, 3. Vou deixar 3 também. Então, vai dar 8,16. Então, vou colocar aqui o resultado da minha multiplicação, né? Deu 8,16. Todo número que está multiplicando, está com a letra, está multiplicando, atravessa dividindo. Então, vai ficar x é igual a 8,16 dividido por 0,8. Vou fazer essa continha aí para você, só para você observar como é que faz divisão com vírgula. Tem gente que tem dúvida nisso, ó. Eu pego lá 8,16 dividido por 0,8. Quantos números tem depois da vírgula aqui? 2. Coloco 2 também. E elimino a vírgula. Aí vai ficar 816 dividido por 80. Elimino a vírgula e os zeros à esquerda. Esse processo que eu fiz chama-se igualar as casas. Igualar a quantidade de número depois da vírgula. Aí vai ficar 816 dividido por 80. 81 por 80 dá 1. 1 vezes 80. 80. Sobra 1. 16 por 80 não dá para dividir. Coloco abaixo, coloco um 0. Só que tem um porém. Eu já abaixei o 6. Eu tenho que colocar um 0 aqui, ó. Então, cuidado na hora de fazer essa divisão. Sobrou 1. Eu abaixei o 6. Não deu, tem que colocar um 0. Eu coloco um 0 antes de colocar a vírgula. 160 dividido por 80 dá 2. 2 vezes 80, 160. Para você nunca ficar com dúvida numa divisão com decimal ou com qualquer outra divisão, faça a multiplicação de 10,2 vezes 0,80 para você ver se deu o resultado, certo? Então, eu fiz a continha ali, vou colocar aqui, ó, 10,2. Aí, eu vou olhar aqui em unidade, é metro, né? Tá tudo em metro, então aqui é metro. Bom, galerinha, perceberam aí a importância das continhas, a importância de visualizar a cena, fazer o desenho para você analisar tudo? Bom, você também pode fazer igual o livro fez, o objeto dividido pela sombra e o objeto dividido pela sombra do outro lado. Multiplica cruzado do mesmo jeito que eu fiz, tá vendo? Aí deu 0,8x vezes 1,6 vezes 5,1. Mas eu acredito, assim, eu acho mais fácil da forma com que eu montei. Você monta os esquemas das setinhas, que aqui eu não coloquei, mas vou colocar aqui para você observar, ó. Vamos observar aí como é que vai ficar. Então, a pessoa tem 1,60. A árvore vai ter mais, vai ser mais alta que ela. A sombra também era mais alta, maior, né? Então, as setinhas estão para o mesmo lado, ó. Você vai observar isso. Então, quer dizer que é diretamente proporcional e eu sempre multiplico cruzado quando é diretamente proporcional. Nessa semana não falou do inversamente, só falou de diretamente até agora. Belezinha? Bom, vamos dar prosseguimento
Se você observar, essa era a explicação. Eu vou postar para vocês as atividades, porque aí agora vai ser com você, essa análise das atividades, tá bom? Então essa aqui é a explicação. Eu vou mandar as fotinhos também da explicação para você tentar entender, mas o ideal é que você assista aos vídeos, tá bom? Ó, beijo meu da professora Inês. Estudem bastante, tentem assistir mais de uma vez para que vocês tenham um conhecimento melhor. Ficou em dúvida? Volta na explicação, tenta entender, tá bom? Tchau, tchau. Bons estudos, fiquem com Deus.